Não se nasce professor. Aqui, idealizamos e imaginamos cenários possíveis para a educação. Eu sou Jonathan da Rocha, especialista em neuroeducação e apaixonado pelas abordagens pedagógicas modernas na educação. Olá pessoal, bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Não se nasce professor. No dia de hoje vamos tratar sobre um tema que está muito de moda em todas as áreas da educação e, na verdade, em várias outras áreas de conhecimento. O tema do nosso podcast de hoje é gamificação por gamificação não é educação. A gamificação é um termo que vem do inglês gamification, que é o quê? É usar a mecânica, a estrutura, as características de um jogo, seja ele qual for, com a finalidade principal de engajar, conectar, alcançar uma pessoa, um cliente, motivar nestes um certo comportamento. Sabe aquele joguinho com o qual você brincava quando criança? Que se você passasse uma fase, ganhava pontos, recompensas, e tinha outra fase, e aí você se perguntava: nossa, passei aqui o dia todo. Por quê? Porque ele te conectava, te atraía, estava estruturado para te manter concentrado, interessado em toda aquela magia, aquele mundo fantástico. A gamificação surgiu com força no mundo corporativo, no mundo do marketing, nas mais diversas áreas, para poder, por exemplo, instruir os colaboradores da empresa sobre uma determinada mudança que deveria ser adotada pela empresa, questões operacionais, comportamentais e talvez até com o objetivo de uma melhor produtividade ou crescimento da organização. É muito mais fácil, muito mais engajador jogar aí um jogo rápido, divertido, do que assistir a uma capacitação longa e eterna de 2 horas. Eu me lembro do processo de explicação dos procedimentos de segurança chato e monótono dos aviões. Quem não se lembra? Ninguém prestava atenção no que estava falando as aeromoças, os comissários de bordo. Agora, quando você entra em muitas empresas aéreas, há jogos nas telas individuais ou vídeos interativos, justamente porque assim as pessoas são atraídas a prestar atenção e efetivar o objetivo de você entender os procedimentos de segurança. Mas aí vocês devem pensar, mas de onde surgiu essa ideia de utilizar os jogos com essas finalidades? Diversas pesquisas apontaram que aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas no mundo são jogadores ativos de videogames, de algum tipo de jogo. Ou seja, que os jogos fazem parte do cotidiano de uma grande parcela da sociedade. Então, por que não aplicá-los no ambiente de trabalho? Uma vez que este sistema os motiva, os concentra, é a fórmula secreta. E aí chega a gamificação na educação. Qual professor nunca levou um Kahoot, um Quizzes, um Flipped para sua sala de aula? Está tudo bem, está mais do que bem usar a gamificação para engajar os estudantes e produzir nestes uma reflexão crítica ou um processo de fixação de conteúdo. Mas o que eu tenho visto ultimamente são professores levando jogos interativos para as salas de aulas apenas para preencher o tempo da aula, sem nenhuma finalidade correspondente ao objetivo de aprendizagem da própria aula. E é aí onde chegamos ao tema deste episódio. Gamificação por gamificação não é educação.
No início do ano, eu estava estudando italiano e em uma determinada aula, a professora levou um Kahoot e eu pensei, que bacana, vamos fixar a informação, o objetivo de aprendizagem de nossa aula. Ela passou um Kahoot, não explicou as regras, não apresentou o objetivo. O jogo era sobre curiosidades da Itália. Qual o tamanho da Torre de Pisa, qual a população do norte da Itália. Ou seja, ninguém ali tinha o conhecimento para acertar essas perguntas, a não ser a própria professora. Qual foi o resultado? Não aprendemos nada e só levamos frustração no final do jogo. A professora terminou e logo, sem nenhuma frase de transição, passou para o conteúdo da aula. Minha experiência descreve nada mais nada menos que um jogo, não uma estratégia de gamificação. A diferença entre os dois é que o jogo traz apenas a finalidade de entreter o jogador, apenas divertido, enquanto a gamificação aplicada à educação busca alcançar um objetivo. Agora, através desse jogo, vamos praticar, fixar a conjugação do verbo no passado, o vocabulário de casa, o que aprendemos sobre saúde mental no início da aula, na semana passada. Vamos jogar em equipes, vamos jogar individual. A atividade tem 10 minutos para ser concluída. Cada etapa traz uma recompensa. Vamos, ânimo. Isso sim é gamificação. É você estabelecer metas, regras, sistema de retroalimentação, avatares, desafios, recompensas, pontos, competição, mostrar um progresso, um ranking. Há muitos detalhes que pensar antes de querer usar a estratégia da gamificação. Aplicar essa estratégia não é querer ocupar os vazios da falta de um planejamento adequado de aula. É realmente efetivar um processo significativo, que deixe um aprendizado aos seus estudantes, além, claro, da diversão e do entretenimento. Bom, pessoal, aqui fica a reflexão do episódio de hoje. Espero que vocês, meus queridos e queridas professores e professoras, possam ter em consideração essas informações antes de aplicar uma estratégia de gamificação na sua prática docente. Se você achou interessante, não se esqueça de compartilhar com seu colega professor, com seus estudantes. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.